Ok, gente, vamos para as 4 últimas questões da Unicamp. Questão número 9. Uma matriz real quadrada é dita ortogonal se e somente se a transposta dessa matriz for igual à sua inversa. Aqui ele dá uma definição de matriz ortogonal, preste atenção. Se sua transposta, olha lá, é igual à sua inversa. Na letra A, considere a matriz P abaixo. Determine os valores de A e B para que P seja ortogonal, ou seja, a transposta é igual à sua inversa. Dica: você pode usar o fato de que a inversa vezes P igual à matriz I de identidade, né? Em que I é a matriz de identidade. Está escrito já, pô. Então vamos lá, pessoal, para a solução. Matriz P, observe aqui. Então tem-se que a transposta é igual à inversa, multiplicando-se lado direito e esquerdo pela direita, pela matriz P, P vezes a transposta é igual a P vezes a inversa, igual à identidade, e, portanto, pelas informações do problema, recaímos nessa multiplicação matricial. Lembrando que multiplicação só existe quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da primeira. Essa aqui, você lembra? Matriz identidade de ordem 3. Recaímos, portanto, com essa igualdade, na seguinte equação: 4 nonos menos 2A sobre 3 igual a 0. O que nos fornece menos 2 sobre A menos 2 sobre B sobre 3 igual a 0. Portanto, A igual a 2 terços e B menos 1 terço. Letra B. Uma certa matriz A pode ser escrita na forma Azão igual a Qzão vezes R, sendo Q e R as matrizes abaixo. Então aqui ele pressupõe que a multiplicação Q vezes R ela já existe. Sabendo que Q é ortogonal, determine a solução do sistema AX igual a B para o vetor B dado, vetor B, sem obter explicitamente a matriz A. Dica: lembre-se de que X é igual à inversa de A vezes B. Observe, temos aqui a matriz B, a matriz Q, a matriz R e a matriz Bzinho. Então, levando em consideração que A vezes X igual a B, recaímos nessa igualdade. Então, essa matriz 3 linhas, uma coluna, é igual a essa outra matriz 3 linhas, uma coluna. O que nos fornece x1 igual a 1, x2 igual a 1 e x3 igual a menos 4. Matriz final x, 3 linhas, uma coluna, 1, 1 e menos 4. Questão número 10. Observe a figura. Uma ponte levadiça com 50 metros de comprimento estende-se sobre um rio para dar passagem a algumas embarcações. Pode-se abrir a ponte a partir de seu centro, criando um vão AB, conforme mostra a figura abaixo. Considerando que os pontos Azão e Bzão têm alturas iguais, não importando a posição da ponte, responda às questões abaixo. Perceba que esse comprimento é 50 metros e esse também é 50 metros. Veja aqui 50 metros. Se o tempo gasto para girar a ponte em 1 grau equivale a 30 segundos, na letra A, qual será o tempo necessário para elevar os pontos Azão e Bzão a uma altura de 12,5 metros com relação à posição destes quando a ponte está abaixada? Observe a figura aqui, percebemos que se a hipotenusa mede 25, portanto, cateto oposto a 30 mede metade, 12,5. Conclusão final, alfa igual a 30 graus, 60 graus aqui para A e 90 no E. Se a cada 1 grau equivale 30 segundos, temos como tempo resultante 30 vezes 30, 900 segundos, equivalente a 15 minutos. Letra B. Supondo agora a alfa 75 graus, quanto mede AB? Veja aqui, AB, agora ao invés de 30, 75 graus para alfa. Cosseno de 75, pela definição, é cateto A adjacente DE, dividido pela hipotenusa. Lembrando que cosseno de 75 é raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4, o que nos fornece DE, 25 quartos, entre parênteses, raiz de 6 menos 2 metros. E pela figura ainda, observa-se que AB é DC menos 2 vezes DE, que é igual, por sua vez, a FC. Resposta final, AB igual a 25 meios, entre parênteses, 4 mais raiz de 2 menos raiz de 6 metros. Questão 11. Acompanhe novamente a figura, um livro aberto aqui, né? Um diedro. Suponha que um livro de 20 centímetros de largura esteja aberto conforme a figura abaixo, sendo DAC. Olha lá, pessoal. DAC. Lembrando que esse A indica o vértice ao ângulo que se refere aqui na figura 120 graus, né? E DBC 60. Letra A. Calcule a altura AB do livro. Então, observando aqui. AB está aqui, gente.
O AB, na realidade, é cateto do triângulo retângulo ABC. Voltando aqui, opa, a cachaça. Letra A. No triângulo ADC, pela lei dos senos, podemos escrever que DC está para seno de 120, assim como 20 está para seno de 30, o que nos fornece DC igual a 20 raiz de 3 centímetros. E no triângulo BAC, observe aqui, BAC, retângulo, em A, temos AB ao quadrado igual 20 raiz de 3 ao quadrado menos 20 ao quadrado, o que nos dá AB igual a 20 raiz de 2 centímetros. Observe que na letra B você vai utilizar a letra A, então cuidado no cálculo, na conta. Letra B. Opa, letra B. Calcule o volume do tetraedro de vértices Azão, Bzão, Czão e Dzão. Então, voltando à figura aqui, Azão, Bzão, Czão, Dzão, nada mais é do que uma pirâmide cuja base é o triângulo isósceles ADC, né, de base DC, e vértice A. Voltando aqui no B. Calcule, portanto, o volume 1/3 da área da base. Lembra do meio obsceno θ? Meio de 20 vezes 20 vezes o seno de 120, vezes a altura, letra A, 20 raiz de 2. Volume, portanto, 2.000 raiz de 6 sobre 3 centímetros cúbicos. E, finalmente, gente, última questão. As retas de equações y igual a x mais b, y igual a cx, são ilustradas na figura abaixo. Observe que aqui no plano cartesiano, você tem duas retas. A reta definida pelos pontos OR e pelos pontos PQ. Bom, a reta OR, coeficiente angular positivo. A reta PQ, coeficiente angular negativo e coeficiente linear positivo. Letra A, coloque essa observação. A negativo, B negativo, né? B positivo, perdão, e C negativo. Expresse as coordenadas do ponto P, Q e R. Então, voltando à figura aqui. Ponto Q, na realidade, é a interseção da reta PR ou PQ com o eixo das abscissas. O ponto R, interseção da reta OR com PQ. E o ponto Q nada mais é do que o coeficiente linear. Então, voltando aqui à nossa solução, para a obtenção do ponto Q, basta impor x igual a 0 e y a x mais b, o que nos fornece Q, abscissa 0 e ordenada B. Para o ponto P, impondo y igual a 0 e y igual a x mais b, temos como coordenadas a abscissa de P menos b e ordenada 0. E para o ponto R, levando-se em consideração que y é cx, y é ax mais b e b é a média aritmética entre A e C, portanto b igual a mais C dividido por 2, chegamos à conclusão de que a abscissa do ponto R é b dividido por 2b menos 2a, e a ordenada 2b ao quadrado menos ab dividido por 2b menos 2a. Letra B, determine Azinho, Bzinho e Czinho, sabendo que a área do triângulo OPR é o dobro da área do triângulo ORQ, e que o triângulo OPQ tem área 1. Então voltemos à figura aqui. Então, se a área do triângulo OPR é o dobro da área do triângulo ORQ, perdão, então a área desse triângulo retângulo OPQ é 3 vezes a área do triângulo ORQ. Equacionando aqui, a área do primeiro triângulo é o triplo da área do segundo, o que nos fornece a primeira equação A, Azinho igual a menos 2b. E pelo enunciado, sabendo que a área do triângulo OPQ tem área 1, podemos escrever que 1 é igual a menos b sobre a vezes b dividido por 2. Equação B, b ao quadrado igual a menos 2a. Resolvendo-se o sisteminha aqui, chegamos à conclusão de que A igual a menos 8, B igual a 4 e C igual a 16. Gente, uma prova boa que certamente irá selecionar os melhores candidatos.